Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 30 de novembro. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça promovem o 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. Na abertura do evento, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, afirmou que a reflexão sobre o sistema de precedentes judiciais se tornou um compromisso com o Estado Democrático de Direito. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Por maioria de votos, plenário do STF mantém feriado da Consciência Negra em São Paulo. Ministro do Supremo acolhe pedido da Procuradoria-Geral da República e determina o arquivamento de pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. E ainda, em busca de índices seguros de cobertura de vacinas, procuradores-gerais dos Ministérios Públicos e representantes da área da saúde firmam Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que a Lei Municipal de São Paulo, que cria o feriado da Consciência Negra, é válida. A discussão chegou ao Supremo porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entrou com ação pedindo que fosse reconhecida a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo de 2007, que instituiu o feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade afirma que o feriado foi instituído conforme previsão da Constituição Federal, segundo a qual a União, os estados e os municípios têm competência comum para zelar pelos valores culturais e históricos pátrios. Para ela, o elemento principal da instituição do feriado do Dia da Consciência Negra se relaciona à preservação da cultura e da história do país. A discussão, então, foi levada a plenário. No primeiro dia de julgamento, a relatora ministra Carmen Lúcia votou pela validade da lei municipal, por considerar que a questão ultrapassa a controvérsia sobre a competência municipal ou federal para a instituição de feriados ou a restrição da discussão à esfera trabalhista. Na sua avaliação, a questão deve ser observada pela perspectiva cultural, histórica e de ação afirmativa que permite a identificação de um povo. A condição de se instituir pelo poder público data comemorativa e feriado transfere, portanto, para fora de grupos étnicos as discussões a eles inerentes. Cria-se um espaço de reflexão que supera o regular segmento das atividades cotidianas, desperta a atenção de toda a sociedade para um assunto, resgata historicamente a história, não apenas aquela que se quis mostrar. O voto dela foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Divergiram da relatora os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Para eles, a instituição de feriados civis deve ser regulamentada por meio de lei federal, por afetar diretamente questões trabalhistas. Na retomada do julgamento, os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram o entendimento da relatora. Eu considero muito importante, presidente, que é o imperativo de se criarem símbolos de sucesso negros, símbolos de sucesso de origem africana, que sirvam de motivação e de inspiração para o imenso percentual de pessoas que assumem e que se identificam com essa formação étnica, assim digamos. Sem mencionar que se cerca de 50% da população se considera preta ou parda, a ampliação de acesso e de possibilidades e de reconhecimento a essas pessoas tem o potencial de dobrar o PIB do país. O município agiu, como já foi dito aqui, integralmente dentro da sua competência constitucional ao estabelecer este feriado local, que é um feriado muito importante, que homenageia a consciência negra, é um momento de reflexão sobre o tema, está, portanto, dentro das competências do município, como eu disse, não desbordou dos lindes constitucionais, é o mesmo entendimento, senhor presidente, que se aplica aos feriados em comemoração aos santos padroeiros das cidades. Os feriados desempenham função
simbólica e importante no imaginário social, exaltando valores e convidando os cidadãos à reflexão sobre lutas sociais e marcos históricos. É o que ocorre, por exemplo, com os feriados nacionais de 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Dia da Independência, 15 de novembro, Proclamação da República. Não se trata apenas da suspensão da jornada de trabalho, mas sim da promoção de valores essenciais à convivência cívica e ao Estado democrático de direito. O Dia Nacional da Consciência Negra representa a construção de uma virada histórica, com o foco não no aspecto negativo, referente ao regime escravocrata, que macula o passado brasileiro, mas sim no traço positivo referente à liberdade, inclusive religiosa, a força, a liderança, a resistência, a resiliência, a cultura e a superação das adversidades que foram duramente impingidas aos negros, características que atravessam a negritude brasileira a ser veementemente celebrada em todo o território. O plenário, por maioria, decidiu que a lei municipal que criou o feriado da consciência negra é válida. Essa sessão plenária terminou agora há pouco e os ministros ainda analisaram outros 2 casos. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem todas as informações sobre esses julgamentos. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário aprovou tese de julgamento que, em 2019, definiu a ordem de apresentação das alegações finais de réus, delatores e delatados. A tese definida foi a seguinte: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, os réus têm direito a apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Na sequência da sessão, o plenário voltou a julgar um recurso extraordinário que trata da revisão da vida toda do INSS. O que é essa revisão para a vida toda? É uma ação judicial em que aposentados pedem que sejam levadas em considerações todas as contribuições feitas, inclusive antes de 1994, ano da criação do Plano Real. Esse julgamento havia sido iniciado no plenário virtual, já com maioria a favor dos aposentados. Mas o ministro Nunes Marques pediu destaque e o julgamento foi para o plenário físico, reiniciado hoje à tarde. Hoje à tarde houve as apresentações das partes e também do voto do ministro Nunes Marques, divergindo do relator, o ministro Marco Aurélio. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã à tarde. Cadu. Obrigado, Marta. Amanhã tem mais. Você vai acompanhar a sessão ao vivo, direto do plenário. E na sessão plenária, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, falou do lançamento da bibliografia Legislação e Jurisprudência Temática sobre o tema Consciência Negra. A obra faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A obra apresenta conteúdo de doutrina e legislação com o fim de divulgar as fontes de informação que contribuem para a ampliação dos conhecimentos a respeito do tema perante a sociedade. Além disso, a disponibilização de conteúdo jurisprudencial recente e atual para auxílio na compreensão de como essa Corte Suprema e seus órgãos colegiados aplicam as normas constitucionais, processuais e regimentais relacionadas à matéria. Finalmente, a jurisprudência internacional referente a casos que analisam os limites entre a liberdade de expressão e a ofensa racial, os direitos de grupos raciais, bem como a aplicação do princípio da igualdade ante a discriminação em múltiplos aspectos da vida humana. Com essa publicação, o Supremo Tribunal Federal espera contribuir, por meio da difusão de conhecimento, com a efetiva concretização da igualdade, no caso específico racial, na sociedade brasileira. Também na sessão plenária de hoje, a ministra Rosa Weber prestou uma homenagem ao ministro aposentado do STJ e ex-corregedor nacional de Justiça, Gilson Dipp, que faleceu na última segunda-feira. Extraordinária figura humana, conhecido pela cordialidade, a simplicidade e senso de humor.
Como eu disse ontem no CNJ, as instituições são impessoais, mas são pessoas que fazem as instituições e nelas projetam suas qualidades. Conheci o ministro Gilson Dipp ainda nos bancos acadêmicos, na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Solon, o poeta grego, disse que não há consolo em chorar pela perda de alguém querido, mas é por isso mesmo que choramos. Desde segunda-feira passada, o Poder Judiciário não encontra consolo, porque é impossível consolar-se, mas a saudade, ao menos, diminui com as justas homenagens que a ele têm sido prestadas. Nossa solidariedade, nosso abraço a toda a família e amigos do ministro Gilson Lângaro Dipp. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou ao Conselho Federal da OAB que já haviam sido analisados os pedidos de acesso aos autos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que foram encaminhados pela entidade em ofício ao Supremo Tribunal Federal. O ministro explicou que os pedidos feitos por advogados foram decididos com base na súmula vinculante 14, que assegura aos defensores acesso aos elementos de prova já documentados em inquérito e digam respeito ao direito de defesa. Segundo Alexandre de Moraes, novos requerimentos devem ser encaminhados regularmente à Corte mediante protocolo de petição. Já em relação aos processos de competência do Tribunal Superior Eleitoral, o ofício deve ser enviado diretamente ao TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determinou o arquivamento dos pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Petrobras. Os 2 pedidos de abertura de inquérito foram feitos por senadores a partir de uma notícia divulgada na imprensa. Em junho, numa troca de mensagens com o então presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que o celular corporativo que devolveu à companhia continha mensagens e áudios que poderiam incriminar Bolsonaro. Os 2 foram ouvidos pela Polícia Federal e disseram que não houve conduta criminosa do presidente da República. Castelo Branco disse que houve apenas uma discussão de bar. A Procuradoria-Geral da República concluiu que não existe justa causa para a abertura de uma investigação criminal. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, quando a PGR chega a esse entendimento, não cabe ao Poder Judiciário instaurar inquérito. No próximo bloco, a gente fala sobre o Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, iniciou hoje o 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O evento continua amanhã e tem o objetivo de aprofundar os estudos sobre o tema, em busca de uma mudança na cultura da aplicação dos precedentes em todo o judiciário brasileiro. Meio ambiente, violência contra a mulher, saúde. No Poder Judiciário, muitas vezes o tema a ser discutido se repete. Para que não haja interpretação diversa sobre o mesmo assunto, são estabelecidos os precedentes qualificados. A medida serve de parâmetro para julgamentos posteriores de casos semelhantes, mas ainda não é aplicada de forma efetiva nas instâncias inferiores. E este é o problema discutido no 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O evento, que vai até quinta-feira, foi aberto pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que destacou a importância de se fortalecer a adoção das jurisprudências. Com o conhecimento adequado dos litígios em desenvolvimento, seguramente os tribunais estão mais aptos à tomada das decisões direcionadas à consolidação dos valores da estabilidade, da previsibilidade e da igualdade. Durante a abertura, os presidentes dos tribunais superiores foram unânimes em destacar a importância dos precedentes para agilizar decisões e reduzir o acúmulo de processos na Justiça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que, com a repercussão geral, o número de processos no acervo do STF caiu de 150.001 em 2006 para 22.354 neste ano. Mesmo assim, muitos tribunais ainda não seguem a jurisprudência. Há necessidade de um reforço na mentalidade. Infelizmente, isso é constatado
pelo alto número de reclamações no Supremo Tribunal Federal, que hoje quase se equipara ao número de habeas corpus. Infelizmente, ainda há inúmeras decisões que simplesmente ignoram os precedentes. Após a abertura, o primeiro painel, presidido pelo ministro aposentado Aires Brito, foi Diálogos entre Tribunais Superiores por meio de precedentes, reflexos na administração da Justiça. O ministro do Supremo, Edson Fachin, falou sobre as diferentes interpretações dos juízes, que muitas vezes variam dependendo da região do Brasil. Como sabemos, não há verdadeira justiça nem uma sociedade justa quando o Poder Judiciário, por quaisquer dos seus órgãos, presta jurisdição não equânime acerca dos mesmos fatos subjacentes à causa de pedir das pretensões deduzidas em juízo. Isso tem um nome, e o nome é insegurança jurídica. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a Constituição Federal garantiu novos direitos e acesso amplo à justiça. Diante deste cenário, o Poder Judiciário precisou de novas ferramentas. A consequência prática mais importante da ascensão dos precedentes é a possibilidade de propositura ampla de reclamação diretamente para o Tribunal Superior, inclusive o Supremo Tribunal Federal, daquelas decisões de órgãos inferiores que contrariem os precedentes que hajam sido devidamente firmados. Para a ministra do STF, Carmen Lúcia, a aplicação dos precedentes qualificados é um importante caminho para a garantia da segurança jurídica do cidadão. O jurisdicionado é que nos leva a repensar esses modelos, inclusive do precedente, que já foi dito tanto pelo ministro Fachin e enfatizado pelo ministro Barroso. Quer dizer, para que nós temos o cuidado de aperfeiçoar esses sistemas e chegar a um precedente para que ele possa ter a certeza de que o vizinho teve uma decisão, num caso que lhe parecia análogo, o que é apresentado ao Poder Judiciário, ao juiz competente, vai ter solução análoga, quando não idêntica, pelo menos, nos seus fundamentos e nas consequências jurídicas e sociais. A diplomação do presidente e do vice-presidente da República eleitos nas eleições gerais deste ano já tem data marcada. A cerimônia vai ser no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. No dia 12 de dezembro, às 2 da tarde, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, serão diplomados, ou seja, serão habilitados a exercer o mandato. Cada um vai receber um diploma como esses aqui, assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Esse evento se chama Diplomação e vai ocorrer aqui no plenário do TSE em Brasília. A cerimônia vai marcar o fim do processo eleitoral. A solenidade poderá ser acompanhada pelos veículos de imprensa. Os profissionais precisam preencher até às 11h59 da noite de 4 de dezembro um formulário que está no site tse.jus.br. A Corte Eleitoral é a responsável por diplomar os eleitos para a presidência e a vice-presidência da República. Já as candidatas e os candidatos que foram eleitos para os cargos de governador, deputados estadual e distrital, no caso do DF, e para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, serão diplomados pelos 27 tribunais regionais eleitorais. As cerimônias serão realizadas ao longo do mês de dezembro. No Amazonas e em Roraima será no dia 12. No Acre, em Mato Grosso e em Rondônia, os eleitos serão diplomados no dia 15. No dia 16 é a vez de Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. No Maranhão, a cerimônia acontece no dia 17. Dia 19, o evento será no Distrito Federal e nos estados do Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. E no Pará, no dia 21. A seguir, procuradores gerais dos Ministérios Públicos e representantes da área de saúde firmam Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. Voltamos já.
Procuradores-gerais dos Ministérios Públicos de diversos segmentos da área da saúde firmaram hoje um pacto nacional pela consciência vacinal, previsto no Plano Nacional de Imunização. O Pacto em Defesa da Consciência da Importância da Vacinação foi assinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público Federal, o CNMP. Ele está previsto no Plano Nacional de Imunização na busca da retomada de índices seguros de cobertura vacinal em todo o país. A ação, coordenada pelo CNMP, com o objetivo de incentivar uma atuação coordenada e nacional em parceria com órgãos e entidades envolvidas com a saúde pública em todo o Brasil. O Ministério Público está unido em torno deste pacto nacional que conta com o Ministério da Saúde, com o CONAS, com o CONASEM, com a OPAS, com todo o MP brasileiro, com todas as instituições públicas e privadas que se dedicam à defesa da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Vamos desenvolver um calendário para o ano que vem. Para cada mês nós nos dedicarmos a um tipo de vacina, a um tipo de doença, explicar como é que ela funciona, como ela se instala e o que nós temos que fazer para nos precaver dessas doenças. E, ao mesmo tempo, colher sugestões da sociedade da melhor maneira de abordar o tema, abordar nas escolas, abordar nas empresas. Então, isso é um projeto, como eu disse há pouco, vocês acompanharam, um projeto aberto e a sociedade tem muito a contribuir. Segundo dados reunidos pelo CNMP com os órgãos de saúde, a diminuição da cobertura vacinal no Brasil de 2013 para este ano é preocupante. Os impactos severos e alto risco afetam principalmente as crianças que deixam de receber a imunização contra a poliomielite. E hoje à tarde, o Conselho Nacional do Ministério Público realizou aqui em Brasília a 10ª cerimônia de entrega do prêmio CNMP. A premiação reconhece projetos do Ministério Público que contribuem para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade. Inspirar, fazer a diferença social e destacar os projetos de sucesso na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional. Foi isso que a 10ª edição do Prêmio CNMP proporcionou hoje em Brasília, para 27 finalistas em 3 iniciativas em cada uma das 9 categorias, com classificação para o 1º, 2º e 3º lugar. O Ministério Público Federal levou o 2º lugar na categoria 6, Diálogo com a Sociedade, na iniciativa Resgate do Direito à Moradia e Dignidade. Segundo o procurador da República, Alfredo Falcão Júnior, que recebeu o prêmio em nome do MPF, o projeto premiado oferece dignidade humana e moradia para as pessoas de baixa renda. É importante a gente ressaltar que esses projetos, eles trouxeram de novo a dignidade a pessoas que perderam sua casa e receberam indenização para adquirir uma nova casa. É muito comum, hoje em dia, a gente discutir sobre direitos constitucionais, até sofisticados, como liberdade sexual, direitos políticos, direitos de personalidade de um modo geral. Mas eu tenho certeza de que nenhum desses direitos eles podem ser efetivamente usufruídos se a pessoa não tiver a sua moradia própria. Todas as 533 iniciativas que concorreram no prêmio CNMP foram cadastradas no Banco Nacional de Projetos. A ferramenta reúne boas práticas, projetos e programas de autoria de membros ou servidores do Ministério Público Brasileiro, com o objetivo de torná-las acessíveis às demais unidades, poder público e principalmente à sociedade em geral. Priorizar a realização desses projetos demonstra que não esquecemos quem são os reais destinatários da nossa atuação, a sociedade. E o TRT da Bahia realizou o primeiro encontro de assessores-chefes, chefes de divisão e assessores, voltado para servidores que atuam no 2º grau. Palestras e atividades marcaram o primeiro encontro de assessores-chefes do TRT da Bahia. A vice-corregedora desembargadora Léa Nunes participou da mesa de abertura do evento, realizado na Escola Judicial do Regional. Uma troca de ideias, de expectativas, trocas de experiências, fazendo com que o nosso tribunal consiga prestar um melhor serviço à sociedade e também a nós da casa, nós magistrados e servidores. O evento, idealizado pela Secretaria Judiciária e pela Secretaria-Geral da Presidência, foi promovido pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do TRT da Bahia.
qualificação, para que eles saibam o que a administração tem feito. A gente vai fazer agora um ato que vai possibilitar que tenha uma eleição de uma comissão, para ser uma comissão de interlocução com a administração, para que eles possam levar as reivindicações para a administração e a administração pode examinar se pode ou não atendê-las. Além da troca, trazer também temas para aprimorar mesmo o conhecimento técnico e também, como tivemos agora a palestra de assédio moral, que é um tema que tá aí, que perpassa também, de relevância e de importante reflexão. A juíza Adriana Manta, responsável pela apresentação sobre assédio moral e sexual, detalha a relevância do tema. Nós temos a possibilidade de trazer elementos que envolvam, o direito antidiscriminatório. Nós podemos pensar as hierarquias e opressões sociais e pensar as condutas assediadoras, a partir dessas hierarquias e opressões sociais. Então, é muito interessante estar trazendo isso para as pessoas que estão vinculadas à atividade fim. Outro assunto trazido foram as atividades realizadas pelo setor de execução. O nosso setor, os setores jurisdicionais, de uma forma geral, eles atuam em conjunto. Então, tudo que a gente faz na SCE e o que é feito também pelos polos regionais de execução, em algum momento pode ser objeto de impugnação, recurso, via diversas formas, agravo de petição, mandado de segurança, e os gabinetes e os assessores tendo um conhecimento melhor a respeito de como funciona a reunião de execução, como funcionam os nossos trabalhos de pesquisa patrimonial, isso pode auxiliar no assessoramento que eles dão aos desembargadores na hora de fazer as decisões. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você.